Deputado republicano Carlos Gimenez publica montagem de Lula capturado com Maduro. Como Maduro, na verdade. Com o direito ao agasalho, venda nos olhos e garrafa d'água nas mãos. Vamos acionar o correspondente internacional Ivan Kleber. Segundo o deputado da Flórida, os brasileiros merecem muito mais do que este porco. Teve até reação do Milei no X. Vamos então às informações aqui com o nosso querido correspondente internacional. Ivan Kleber já está aqui no telão, vai trazer mais atualizações para a nossa audiência. Ivan Kleber, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você, as colegas de bancada aqui e também, principalmente, a nossa audiência. Pois é, a geopolítica ela não para nem durante o final de semana, Geisiane. E nós tivemos, então, essas publicações aí do Carlos Gimenez, republicano pelo estado da Flórida, não é? A que mais viralizou, não é? Digamos assim, foi esta fotomontagem, então, do Lula vestido como Maduro, não é? Ele aproveitou aquela foto do Maduro quando foi capturado, trocou a bebida ali que o Lula está segurando na mão, o Maduro segurava água, essa é uma água que o passarinho não bebe, não é? E colocou o rosto do Lula. E ele fez a publicação em português, então, não é? Em comunicação direta com as pessoas no Brasil. Agora, essa não foi a única postagem do congressista. Mas precisamos trazer um contexto aqui, Geisiane. Isso tudo foi motivado pelas declarações do Lula na última sexta-feira, dizendo que Marco Rubio é um latino-americano frustrado, que não gosta do Brasil, que não gosta da Colômbia. Palavras do Lula. O Rubio é um cubano aí que nasceu em Miami, que vive em Miami, portanto, não conhece a realidade da ilha, segundo o Lula, né? Obviamente que essas declarações não passariam despercebidas e, neste contexto, então, o Gimenez responde o Lula. Essa foi, como eu disse, a publicação que mais repercutiu, mas ele também, como você bem disse, chamou o Lula de porco, isso mesmo. Disse que os brasileiros merecem mais do que este porco. Tá aí a publicação, ele fez várias publicações, né? O ódio e o desprezo que expressa o delinquente Lula da Silva, do Brasil, né, pelo nosso secretário de Estado, Marco Rubio, vem diretamente de seus chefes da ditadura castrocomunista. Perdão, os brasileiros merecem muito mais do que este porco. Reparem que ele, na publicação, coloca o nosso secretário de Estado, não é, em maiúsculo, porque tanto o Gimenez quanto o Marco Rubio são de origem cubana, então, obviamente, que o Gimenez também se sentiu ofendido pelas declarações do Lula, e ele faz uma associação direta aí ao castrocomunismo, que é o regime cubano, quase que dizendo, olha, o Lula obedece diretamente o regime cubano. Também, durante o final de semana, o Gimenez acusou o Lula, que chamou o Lula, melhor dizendo, de criminoso, e comparou ele também ao ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. O Milei, Geisiane, o Milei não ia perder, né, essa oportunidade. O Milei não deixou passar despercebido, e ele, então, Milei, republicou algumas das declarações do Carlos Gimenez. E essa publicação que a gente vê na tela aí é de alguém noticiando que o Milei havia republicado, e ele, então o Carlos Gimenez foi lá e repostou. Obviamente que toda a comunidade latina de direita está unida em torno ao nome do secretário Marco Rubio e do projeto americano, não é, de finalmente derrotar o socialismo na América Latina, então isso não passaria despercebido. Agora, com certeza o Lula foi longe demais, as declarações dele foram totalmente lamentáveis, e a resposta começou, né, a chegar aí através do Carlos Gimenez, que acabou publicando essa foto e chamando o Lula de porco. Olha, do ponto de vista diplomático, Geisiane, só faltou xingar a mãe do Lula, porque o resto ele fez, viu, Geisiane? Já saiu na grande mídia. São mais de 10 milhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora.
Ivan Kleber, na rede social dele, ele ainda fez uma postagem dizendo o seguinte, fez uma postagem em espanhol, né, o idioma aqui que ele utilizou para escrever. Ele diz que a hostilidade de Lula contra Marco Rubio não é uma surpresa e diz que, diante de uma liderança firme que defende a liberdade, a esquerda radical responde com ataques, reforça que o Brasil merece mais e aí diz que merece liberdade, democracia e um futuro longe da influência castro-comunista. É interessante esse termo castro-comunista porque nós podemos aí linkar diretamente com o Foro de São Paulo, né, que é essa organização à esquerda aqui para tomada de poder na América Latina inteira. É uma das postagens desse congressista americano. Deixa eu trazer aqui à tela as nossas analistas políticas. Fabi Barroso, sua pergunta para o nosso querido Ivan Kleber. Boa tarde, Ivan. Seja bem-vindo novamente aqui conosco. Ivan, eu estou assistindo a mídia, né, a mídia mainstream, e ela tem dito que o Lula resolveu, então, não subir o tom de resposta ao Milei, de resposta aos republicanos, de resposta ao próprio Marco Rubio. Só que vamos, então, enfatizar aqui o que você nos trouxe, é justamente que isso tudo ocorreu por uma declaração do Lula. Foi o Lula que subiu o tom primeiramente, né? Então, primeiro a gente precisa restabelecer essa verdade. Então, eu gostaria primeiro de perguntar, em relação a isso, se a mídia aí também aí fora está retratando dessa mesma forma, né, não dando a entender aí que foi o Lula que fez isso. E a gente precisa juntar várias coisinhas aqui, né? A gente teve, então, a aprovação do embaixador dos Estados Unidos que teria que vir ao Brasil. Tivemos hoje, sabemos que a OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela está ali, ela respondeu, né? Os Estados Unidos vai responder, então se prontificou a responder ao Brasil. Temos o problema diplomático com o Milei e, né, estamos nessa situação de pré-eleição aqui no Brasil. Então eu queria que você fizesse essa ligação toda aqui sobre esses entes e essas novidades que vêm a todo tempo, que me parece, né, que o mercado externo está comumente aí reagindo a esses horrores aí que é realmente o regime Castro, né? Eu concordo que aqui é o castrismo. Bom, quer mais uma... Boa tarde, doutora Fabiana. Quer mais uma notícia ruim para o Brasil? Os produtores de carne de gado aqui no Reino Unido estão pressionando o governo para que imponha também sanções à carne de gado brasileira aqui no Reino Unido. Muito em paralelo àquilo que já está sendo desenhado pela União Europeia. Também falta uma articulação política. O governo, do ponto de vista da diplomacia, é um desastre. Quem acompanha o nosso trabalho aqui desde o ano passado, nós vínhamos alertando, o Lula frequentando o Vladimir Putin em Moscou, a COP, que virou flop, que deveria ser a vitrine do governo Lula, foi o que foi, da maneira que foi, como nós fizemos a cobertura aqui. Esse momento é histórico, porque essas imagens que estão aparecendo na tela agora são do desfile militar da Rússia comemorando o final da Segunda Guerra Mundial. Muitos jornais destacaram que a única democracia ali era o Brasil, representado pelo Lula, né? E de lá para cá, então, o Lula vem colecionando derrotas diplomáticas. Antes ele já havia colocado uma figurinha ali em Israel, ele é persona não grata em Israel. Bom, agora, nas últimas horas, né, nos últimos dias, doutora Fabiana, a senhora trouxe bastante informação para a gente. Por exemplo, o jornal alemão Die Welt, hoje, publica um artigo do seu colunista, do seu correspondente internacional para a América Latina, dizendo aquilo que o Milei falou, no sentido de que, não, por exemplo, Lula ele só pôde concorrer às eleições de 2022 por conta de um erro processual da Lava Jato, dando razão, né, ao Milei. E talvez esse tenha sido o grande objetivo do Milei, mostrar para o mundo. Ele utilizou a influência dele. O Milei é muito popular aqui na Europa justamente para mostrar tudo isso. O Lula caiu na provocação e de lá para cá não conseguiu se recuperar dessa provocação do Milei. O Milei mesmo, em vários podcasts, entrevistas que ele concedeu, ele disse, olha, podem achar que o meu tom foi alto, mas eu só falei a verdade. Agora, você foi num ponto primordial, doutora Fabiana. Na sexta-feira, então, eu também acompanhei a mídia mainstream aí do Brasil e a tendência era dizer, não, o governo vai jogar panos quentes nessa questão toda.
e aí vem o Lula e faz essa declaração em relação ao Marco Rubio. Ou seja, a imprensa está tentando plantar e passar a imagem de um Lula que não existe. O Lula que ofende não só o secretário Rubio, como os latinos. Na sexta-feira também nós tivemos, então, né, nós demos essa notícia aqui, a confirmação do Daniel Pérez como embaixador, e uma atualização importante aqui para a nossa audiência. Durante o final de semana, o Daniel Pérez, esse rapaz aí que aparece nas imagens, ele pediu a renúncia do cargo que ele ocupava lá no estado da Flórida, de deputado estadual, justamente para estar pronto para assumir a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Então ele teve a confirmação do Senado, pediu a renúncia do cargo de deputado. Pelo menos até o momento que eu tenha visto, doutora Fabiana, o Brasil não entregou as credenciais para ele ainda. Por que isso é importante? O Brasil até sexta-feira tinha assim a desculpa de que, olha, o Senado americano nem aprovou o nome dele. Então, por que a gente tem que dar as credenciais agora? Agora não tem mais desculpa. Essas credenciais já poderiam ter sido entregues hoje de manhã. Isso aí é um processo rápido, diplomático. Os países vivem fazendo isso. Por enquanto, nada. Depois, o Lula não poderá reclamar se nós tivermos agora uma ação no Congresso americano, porque o Carlos Giménez fala disso. O congressista Giménez fala de denunciar o Lula no Congresso americano, e também essa questão diplomática. Só para concluir, doutora Fabiana, sem me alongar muito, peço perdão aqui, onde estão os empresários brasileiros nessa questão toda? Porque nós temos 37% de tarifas e o primeiro sinal para negociar as tarifas com os Estados Unidos seria aceitar o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, para que ele pudesse fazer esse trabalho de negociação. A questão foi parar na OMS agora, doutora Fabiana, e os Estados Unidos só aceitaram conversar com o Brasil na Organização Mundial do Comércio, na OMC, por protocolo. Os contatos não estão sendo feitos, está tudo fechado. Então lá na OMC, o Brasil até pode ser que consiga conversar alguma coisa ali com os Estados Unidos, mas porque foi parar na OMC, mas a OMC em si não tem como impor nada aos Estados Unidos. Falta diplomacia. O Lula está brincando com os empregos de milhares de brasileiros para sustentar seu ego via diplomacia. Desculpa me estender muito, mas assim a gente atualizou também a nossa audiência do que aconteceu durante o final de semana. Geisiane, devolvo para você. É interessante, tem um comentário aqui no nosso chat, comentário inclusive do nosso membro aqui, a Carolina Pereira, que faz parte do nosso clube de membros, que diz o seguinte, que acha que xingou foi os porcos, com essa fala aí do deputado Claro, ela fazendo uma brincadeira aqui em relação ao congressista americano. Me fez lembrar também o famoso Animal Farm, né, a Revolução dos Bichos, do George Orwell, onde tem os animais, os porcos, e alguns animais são sempre mais iguais que os outros. Deixa eu trazer novamente aqui as nossas analistas. Thaís Tedesco, sua pergunta. Eu estava, Ivan, analisando aqui o histórico desse deputado, Carlos Giménez, e vi, né, que ele, na verdade, ele é de origem cubana, e o fato dele ter migrado para os Estados Unidos foi exatamente porque o governo cubano havia, enfim, tomado as terras da família, e ele se tornou, então, um congressista, uma fala proeminente nos Estados Unidos contra governos comunistas, né? E eu acompanho o seu trabalho, Ivan, e eu sei que a sua fala é sempre uma fala muito pontual e traz reflexões, né? Faz a gente pensar e construir ideias. E quando a gente olha para o histórico desse deputado e a gente vê essa postagem que ele pode fazer e nós não, do contrário, a gente pode ter os nossos dentes quebrados, não é mesmo? Como foi o recado mandado por Lauro Jardim. Mas, enfim, primeiro que ele lavou a alma do brasileiro, né, fazendo essa imagem na IA, e segundo que se esse congressista né, um ativista contra governos comunistas, significa que se existe ainda uma dúvida que o Brasil ainda caminha, né, para uma democracia relativa, a gente pode confirmar, então, que nós já temos um governo de prática comunista. Concorda comigo ou não? Do contrário, ele, que é um aguerrido contra todos os governos comunistas, não estaria pontuando e sendo tão enfático através dessa imagem, correto?
Uma alegria tê-la aqui conosco. Boa tarde para você aí na cidade maravilhosa. Olha só, Thaís, o Carlos Giménez é um deputado de 70 anos, ele integra algumas comissões importantes, ele tem noção da responsabilidade do que ele publica nas redes sociais. Então a gente vai dividir aqui em duas fases a resposta para a sua pergunta. Em um desses posts, porque ele fez 4 ou 5 posts durante o final de semana, ele escreveu que o Brasil ainda não é um regime socialista porque o Lula não conseguiu isso ainda. Né? Como quem diz, olha, ainda temos uma chance de impedir que o Brasil se torne um país socialista, comunista. Agora, a leitura que você fez do background do Giménez é perfeita, ele é de origem cubana, inclusive nos Estados Unidos ele trabalhou como bombeiro, né? Ele é ex-bombeiro lá do estado da Flórida, e é uma pessoa muito aliada ao secretário Rubio, mas não somente porque ambos têm essa raiz em Cuba, mas por conta também de sua visão ideológica, né, de mundo que o secretário Marco Rubio também vem implementando na Secretaria de Estado. Agora, uma coisa a gente precisa trazer aqui para a nossa audiência. O Maduro, ele foi capturado porque... Primeiro, tinha um processo contra ele, ainda tem, né? Ele será julgado no ano que vem, e ele era um foragido da justiça americana. Primeiro ponto. E segundo, em 2024, o Joe Biden não reconheceu o resultado daquelas eleições e, portanto, tudo isso pavimentou o caminho para que nós chegássemos às imagens que nós estamos vendo, ou seja, da captura de Nicolás Maduro. Judicialmente, o presidente Trump, quando deu a ordem, estava preparado porque ele tinha as bases legais. No momento, hoje, 10 de agosto de 2026, nós não temos um processo contra o Lula aberto nos Estados Unidos e também ele é reconhecido como atual chefe de Estado no Brasil. Isso impossibilitaria qualquer ação de captura do Lula neste momento do ponto de vista jurídico dos Estados Unidos. As pessoas podem estar se perguntando, mas o próprio Maduro, o Carvajal não vão delatar o Lula? Já não delataram? Se delataram, está tudo em sigilo. E a gente precisa acompanhar como que isso tudo vai se desdobrar. Agora, com certeza, quando você tem um deputado como Carlos Giménez, como eu disse, com toda essa proximidade com o secretário Rubio, que conhece profundamente a América Latina, a política da América Latina, faz uma publicação dessa, com certeza é uma maneira de expressar ali que o Lula faz parte desse clube aí de Evo Morales, do próprio Maduro, mas além disso, ele coloca o Lula quase que como um menino de recados, como alguém que obedece ao regime cubano. E aqui a gente completa o círculo. Por que Lula está tão nervoso com o secretário Rubio? Porque Marco Rubio está derrubando o regime cubano. E como a Geisiane colocou no começo, nós não teríamos Lula, nós não teríamos o Foro de São Paulo, há quem diga que não teríamos a teologia da libertação dentro dos católicos sem o golpe cubano da década de 50 que levou ao regime cubano. Então está tudo interconectado. É como se o Marco Rubio estivesse atingindo ali a gênesis do Lula como nós conhecemos hoje. Por isso que ele está tão nervoso assim com o secretário de Estado. Geisiane, devolvo para você. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre e independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.